Bom, vou convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, nós vamos ler o capítulo 37, a partir do verso 1. Um texto bem conhecido de quem cresceu na igreja. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, nós vamos ler a partir do 1º verso e vamos até o verso 14. Ezequiel 37, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano Senhor: Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz seus companheiros. Palavra do Senhor. Amém. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por esse momento, pela sua palavra, que já fala aos nossos corações a partir da leitura e da intervenção do seu Espírito, e nós queremos pedir que ela continue entrando no nosso ser, produzindo, Senhor, raízes, para que ela se estabeleça ali e crie transformação na nossa vida, na vida dessa comunidade, na vida de todas as famílias aqui representadas. É isso que eu te peço, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Nós estamos falando sobre fé, andar na fé eu vou. E nós estamos falando sobre essa diversidade que nós encontramos no texto bíblico das experiências de fé. E também, talvez, desconstruímos alguns conceitos que nós temos sobre fé.
né? Porque às vezes, diante de alguns estudos, diante da palavra de Deus, a gente vai entendendo que a fé é uma coisa e não aquilo que a gente realmente pensava. E não tem problema não se preocupe, né? Essa fé pequena que vai se desconstruindo é uma fé que não se sustenta, mas essa fé que vai ganhando corpo, raízes, onde o Espírito Santo vai também profetizando nas nossas vidas, ela vai construindo um fundamento sólido para a vida toda. Nós começamos há 2 domingos falando sobre a experiência de fé de Abraão, como que a caminhada de fé que ele é chamado a viver, a partir da vocação que Deus faz para ele, acaba justamente fazendo com que ele ressignifique algumas coisas em sua caminhada. Por exemplo, sair do fatalismo da sua vida, ressignificar a sua experiência com seu filho, com Deus, e também entender que não pode saber todas as coisas que acontecem, mas vive caminhando em uma confiança absurda e radical em Deus. Porque Deus tem a vontade boa, agradável e perfeita, como diz Paulo. Nós falamos na semana passada sobre um pai desesperado que vê um filho possesso pelo mal e, ao pedir ajuda ao encontro de Jesus, esse pai também confessa a esse Jesus a sua vulnerabilidade, mostrando a sua incredulidade, o que nos mostra que a gente não precisa ter uma fé perfeita para que Jesus haja na nossa vida. Na verdade, nós não temos uma fé perfeita, mas nos colocando no encontro de Jesus e abrindo os nossos corações, Jesus ele vai agir diante da nossa fé e também na nossa incredulidade. E hoje eu gostaria de falar da fé de um profeta. A fé de um profeta. O profeta é geralmente aquele que vive um momento de crise na sociedade. Pelo menos os profetas bíblicos. Eles são aqueles que, em algum período da história do povo de Israel, eles aparecem para falar para o povo uma palavra que receberam de Deus e dizer, olha, arrependam-se, vocês não estão agindo de acordo como deveriam agir, ou dizer para o sacerdote, o líder religioso, ou dizer para o rei, o líder político, vocês não estão agindo segundo a vontade de Deus. Mas o profeta também, ele é um homem sensível. Por quê? Porque ele recebe algumas percepções divinas. Esses profetas do antigo Israel viviam o que a gente chama de epifanias, que é justamente a visitação de Deus com visão, em sonho, em revelação, que eles precisavam interpretar, traduzir e enviar ao povo como mensagem. E Ezequiel retrata aqui, nesse texto que nós lemos, uma dessas experiências epifânicas, dessas visitações divinas que viviam os profetas. Quando ele, em um sonho, ouve Deus falar consigo, trazendo justamente do céu um recado, um sinal, a visão do vale de ossos secos. E esse momento em que Ezequiel vivia aqui é um momento muito difícil para a história de Israel, porque Israel já tinha conseguido unificar o reino com o rei Davi, depois o rei Davi morre, Israel entra em crise, o reino é separado entre reino do norte e reino do sul, o reino do norte é levado pelo império assírio, só tem o reino do sul que resiste, cuja capital é Jerusalém, e de repente o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invade Jerusalém, acaba com a muralha de Jerusalém, destrói as casas, destrói os templos, e quando o império do Nabucodonosor, o rei da Babilônia, entra em Jerusalém e destrói todas essas cidades, Jerusalém fica em ruínas. O profeta Jeremias, que é um contemporâneo do profeta Ezequiel, ele diz no seu livro de Lamentações que as ruas de Jerusalém se tornaram ruas de sangue, tamanha a destruição e a violência da invasão desse império. O que acontece? Nabucodonosor leva a maioria dos habitantes de Jerusalém cativos para a Babilônia. E Ezequiel é um profeta que está no cativeiro na Babilônia, junto com esse povo que foi levado ao cativeiro. Alguns poucos ficam na cidade destruída de Jerusalém,
junto com o profeta Jeremias, que fica então em Jerusalém, e Ezequiel está então lá dentro do exílio. E esse exílio dura mais ou menos 70 anos. A maior parte da população que viveu esse exílio de 70 anos, viveu na expectativa de que Deus trouxesse algum momento a salvação, a liberação, para que eles pudessem voltar para a sua terra, para a normalidade da sua vida. E todo mundo conhece esse lugar, né, chamado normalidade. Quando alguma coisa acontece que sai da nossa normalidade, sai do nosso domínio, a gente quer de fato e fica esperando que as coisas voltem ao normal. E por estarem vivendo aquilo que não gostariam de viver, eles passam a ser um povo com pelo menos duas características. A primeira é que é um povo humilhado, um povo que se sente injustiçado, um povo que se sente subjugado, porque vieram os babilônios, como eu disse, destruíram tudo, levaram eles para uma terra que não é deles, onde se fala uma outra língua, à força, e os trataram como prisioneiros. Foram tratados como se fossem nada. Você já foi tratado como se fosse nada? Já teve esse sentimento de ser humilhado, ao ponto de se sentir um nada? Então, esse povo também sentiu. E segundo, é um povo que se sente frustrado, e por se sentir frustrado, é enganado pela sua própria expectativa, porque esperou que em algum momento Deus fosse agir conforme as suas expectativas, e deram ouvidos, então, o texto diz, a falsos profetas. Correram atrás de profecias que estavam de acordo com o seu desejo. E profetas apareceram e falaram que em 2 anos Deus levaria esse povo de volta para Jerusalém. Mas se passaram 10 anos aqui, e nada aconteceu. Tanto que em Lamentações de Jeremias também, há um provérbio que diz, já se passou o verão, passou-se a cega, e não fomos salvos. Então, sabe quando você está passando uma situação muito difícil, uma circunstância da qual você quase não tem força para agir, e de repente você fala assim, não tem mais jeito. Eu esperei, eu criei uma expectativa, me disseram que ia acontecer, mas não aconteceu. Tanto que o Senhor vai dizer ao profeta Ezequiel, nesse texto que nós lemos, lá no verso 11, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram, a nossa esperança se foi, nós fomos exterminados. Eles dizem, nós fomos cortados da vida. Nós fomos separados, nós fomos cindidos da nossa própria vida, da nossa própria história. A vida passou e a gente ficou, e isso que nós estamos vivendo, nós já não podemos mais chamar de vida. É esse o contexto dessa profecia, dessa epifania, dessa visão que o profeta Ezequiel tem. E aí, Deus chama Ezequiel num sonho e faz uma pergunta. Pode essa situação mudar? Pode essa situação mudar? Pode essa pessoa que se secou como ossos secos voltar à vida? Pode? E se Deus perguntasse para você, no meio do vale dos seus ossos secos, você acha que essa situação pode mudar? Pode mudar? Talvez uma resposta sábia seria do próprio Ezequiel, quando ele diz aqui no texto, tu sabes, Senhor, tu sabes, se o Senhor quiser, eu posso sim voltar à vida. Porque Deus tem a palavra de vida.
porque Deus tem a palavra da ressurreição. Só tu sabes, Senhor. Mas vejam que essa visão, ela vai começar a a deixar de ser uma visão de morte e ganhar uma dimensão mais bela, mais bonita, a partir dessa questão que Deus coloca para o profeta Ezequiel. Você acredita que isso pode mudar? Você acredita que esse vale de ossos secos pode ser transformado num vale de vida? Ezequiel, você crê? Você tem fé que isso pode mudar? Ele pergunta sobre a fé do profeta. E essa pergunta é crucial, não apenas para que as circunstâncias externas sejam mudadas, mas sobretudo para que haja um primeiro milagre, uma primeira mudança nas circunstâncias internas, para que aqui dentro o sentimento que eles estão passando, que eles estão vivendo, seja transformado. Então, algumas coisas a gente pode aprender aqui, nessa história, na história desse povo e com a fé desse profeta. A primeira coisa é que a mudança que Deus opera no profeta, diante da sua visão, é uma transformação primeiramente interna. Você acredita que as coisas podem ser transformadas? Você acredita que essa situação pode mudar? A pergunta, você crê, Ezequiel? Não é feita para que você seja um sujeito de fé, essa fé mágica, onde você deseja, pensa e as coisas acontecem exteriormente, sabe, acontecem do lado de fora, não. Eu também não acredito, nessa força da fé que se transforma em uma fé mágica. Pensamentos positivos, sabe? Do tipo, eu acredito, então as coisas vão se fazer diferente lá fora. Mas eu acredito profundamente no exercício da fé, não da fé mágica, mas nesse exercício da fé como sinônimo de confiança em Deus, onde Deus, por eu confiar nele, pode mudar em mim, me ajudar a mudar dentro de mim as minhas disposições internas sobre as circunstâncias adversas que eu estou passando. Antes mesmo que os cenários sejam modificados. Por isso que eu acho importante você responder essa pergunta hoje para a sua vida. Para a sua vida, ou para o mundo, para uma situação que tem te incomodado. Você acredita no quê? No quê? Porque a exemplo de todos os dias, eu tento me levantar e falar, Deus, eu tento fazer isso todos os dias, diante das situações que eu enfrento e diante das situações que eu vejo. Eu acredito que o Senhor tem poder justamente para que eu possa entender as situações, me mostrar as situações de um jeito diferentes. Eu acredito num Deus que sustenta essa história, num Deus que se engaja, num Deus que não perdeu o controle da nossa história e traz à existência sempre coisas novas. Eu acredito nisso, mesmo que eu não esteja vendo. Eu acredito num Deus que substitui cenários de mortes em cenários de vida. E a pergunta que em sonho Deus coloca para esse profeta, você crê? Você crê? Inclusive, é uma pergunta que Jesus faz diversas vezes para as pessoas que vão ao seu encontro, como nós vimos na semana passada. Se podes... Tudo é possível que crê. Você crê. Você acredita. E veja, não é para mover o braço de Deus, mas é uma questão de eu me transformar interiormente. Não que a transformação, a transformação externa não está condicionada a eu crer ou eu não crer.
A transformação externa está condicionada àquilo que Deus vai fazer no mundo e à sua vontade, que nós não conseguimos acessar inteiramente. Agora, a primeira mudança é a mudança que pode acontecer de mente, é a mudança que pode acontecer no coração, sabe? A mudança da disposição, a mudança da resistência, a mudança da resiliência, da força, da intencionalidade. Você crê, Ezequiel? Você crê? Quantas histórias vocês devem conhecer, como eu, de cristãos, de pessoas que resistiram, porque existe uma beleza no Evangelho, que é justamente essa capacidade de a gente atravessar desertos, atravessar situações difíceis, mas saber que lá no fundo, a gente acredita num Deus que é um Deus da vida e da ressurreição. Você crê? Então, quando todos os dias, talvez você ouvir essa pergunta que vem na sua consciência, às vezes, diante de uma situação difícil, você crê? Pense que é para que um primeiro milagre aconteça na sua vida, aqui dentro, aqui dentro. Não o milagre do cenário ser transformado, mas o cenário de ver uma nova disposição surgindo aqui no seu peito. Todos os dias de manhã, nós precisamos reafirmar a nossa fé em Deus, porque senão a gente vai se distanciando e vai perdendo esse poder de acreditar que Deus pode, de fato, mudar essa situação. Então, todos os dias, quando vier essa pergunta, você crê que isso pode ser diferente? Que você responda sim. Sim, Senhor, eu creio. Ainda que eu não entenda, eu creio. Ainda que eu não tenha resposta, eu creio. Ainda que eu não consiga direito entender, eu creio. Ainda que demore, eu creio, eu creio. Reafirme a sua fé, para que a transformação necessária aqui dentro possa começar a acontecer em você. A segunda mudança que acontece no profeta, nessa fé, nesse posicionamento de fé que ele tem, é justamente a sua ação. Porque Deus pergunta para ele, você crê? Ele diz, tu sabes. Depois diz, eu creio. E aí, Deus diz então, profetize. E aqui a história evolui, e ela começa a ficar um pouco mais interessante. Por quê? Porque quando eu digo a Deus, em oração, eu creio, às vezes, por trás desse discurso, eu creio, eu falo assim, eu creio. Então tá bom, Senhor, agora pode fazer o que o Senhor tem que fazer. Sabe? Eu creio, então, por favor, faça. Não é? Mas a fé do profeta nos mostra algo diferente. Quando o profeta sinaliza a Deus que crê, Deus diz a ele, então profetiza aos ossos. Então profetiza. E profetiza é uma palavra muito religiosa, né? No cenário evangélico, profetizar, às vezes, agora é sinônimo justamente de pensar uma coisa com muita fé e fazer com que as situações mudem a partir da profecia, da palavra que você entregar, ou dessa força que você colocar. Não é verdade? Eu estava vendo, não sei se vocês viram o jogo do Corinthians essa semana, não de quarta-feira, né? Ninguém profetizou ali. A fé do São Paulo estava melhor, né? Enfim. O jogo de ontem, você assistiu, Eduardo? Finalzinho, cadê o Silvio? Silvio não está aí, né? Silvio não perde. Assim, foi uma questão mitológica, assim, porque no último segundo, o Corinthians jogando muito mal, no último minuto, houve uma jogada espetacular, e o mosquito veio voando e fez o gol, não foi? Foi mais ou menos isso que aconteceu. O mosquito, o jogador que tem o apelido de mosquito, fez o gol. E depois ele foi dar uma entrevista. E ele estava voltando de uma lesão de 10 meses, se eu não me engano, e ele disse assim, quero agradecer a Deus. Ótimo, bonito. Primeiro Deus.
Porque eu profetizei, ele disse, que quando eu voltasse, eu voltaria com um gol. Então, vocabulário de fé mágica, sinônimo de fé mágica. Eu profetizo e vou voltar com um gol. Por que não profetizou contra o São Paulo? Por que não profetizou para não se machucar? Por que não profetizou para ganhar Libertadores? Vocês estão entendendo? Eu profetizei e aconteceu, mas as outras não deram certo. E aí? E aí? Então, eu acho que profetizar tem muito mais a ver com coisas outras que essas. Profetizar é sinônimo de proclamar. Proclamar. Use a sua voz, Deus está dizendo ao profeta. Chame à existência todas essas coisas pela força da sua palavra. E isso é muito simbólico para a tradição judaico-cristã. Por quê? Porque o autor de Gênesis diz que Deus criou o mundo, no capítulo 1, pela força da palavra. Deus disse e as coisas aconteceram. Se a gente quiser sair do universo religioso, a gente pode ir para essas ciências humanas que tentam compreender o comportamento humano, interpretar o comportamento humano. Elas vão falar, por exemplo, que a criança ganha uma dimensão de vida a partir do momento que ela começa a falar. A partir do momento que ela começa a contar narrativas, formar frases, o seu mundo se expande, há um poder criativo que vem nela, que ela vai começando a criar novos jeitos, novas formas de vida. Porque a palavra cria pontes, chama a realidade existências que não foram pensadas, formas de vidas antes desconhecidas. Isso também acontece com o adulto. Quando você aprende um outro idioma, você vê o seu mundo se ampliar, aprende uma outra gramática, a forma como o outro pensa, como que ele constrói o seu raciocínio lógico, isso vai se ampliando. Então, profetize, não use a palavra como uma força para realizar uma mágica. Não é. Profetize seja um agente criador de uma forma de vida, de uma nova vida. E é bonito perceber isso em Deus, que Ele que poderia criar tudo sozinho, Ele nos chama a nós mesmos, para participar desse processo de recriação. E Ezequiel está sendo chamado não apenas para ser um espectador de um recomeço, tipo, faz aí, Deus, porque eu creio, mas ele está sendo chamado no uso da sua fé, para ser um agente de recomeço. Profetize. Então Deus diz a ele, diga a esses ossos secos, ossos, juntem-se uns aos outros, e diga aos tecidos que voltem, profetize. E aí o profeta vem em sonho. É um cenário de vida que vai aparecendo, onde os ossos vão se juntando, com os tecidos vão se juntando, diante do poder dessa palavra criadora, de participação na mudança necessária que precisa acontecer. Parece que Ezequiel, nesse texto, quando escreve para o povo esse relato, ele está sacudindo esse povo e dizendo assim, olha, parem apenas de esperar Deus agir. Sejam agentes de recomeço vocês também. Vocês creem que Deus pode fazer alguma coisa? Então comecem a agir. Profetizem. Eu disse que Ezequiel não foi o único profeta dessa época, nós tínhamos outros contemporâneos. E um deles, como eu disse, é Jeremias, que está lá do lado de fora do exílio, em Jerusalém, a Jerusalém destruída. E o Jeremias percebe isso de Jerusalém, e ele então escreve uma carta para esse povo. O livro de Jeremias é essa carta escrita para esse povo que está no exílio. E Jeremias, nessa carta, diz assim, olha, vocês precisam desfazer as malas, construam as suas casas, plantem, casem-se, orem pela cidade em que vocês estão. O Jeremias está dizendo,
para esse povo no exílio. Para esse povo no exílio. Olha, Jeremias percebe que esse povo tinha parado de viver por conta da situação que estavam passando. Nessa expectativa de que Deus trouxesse, sem nenhuma ação, à existência todas as coisas para eles e a liberdade. E no meio dessa crise, às vezes a gente faz isso, não faz? Às vezes a gente ora a Deus, a gente fala, eu creio, às vezes a gente ora com fé. Uma fé de joelhos e sai convicto, mas a gente sai da oração e se senta lá no banco, no cantinho. Né? E deixa agora Deus fazer a parte dele. Dizendo, Senhor, faça tudo isso aí passar, por favor. Porque eu não aguento mais. Mas a fé desse profeta nos mostra que nós podemos ser agentes de transformação. Ele vê exatamente isso acontecer. E aí o cenário vai mudando, vai se tornando mais belo. Ossos se juntando na visão, ganhando tecido, e de repente aí entra aquilo que somente Deus pode fazer, que é o sopro de vida. Ele fala, profetize, para que o Espírito venha dos 4 cantos e dê vida nova para esse vale. E isso está lá nos versos 9 e 10, diz assim, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito de vida entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme, diz Ezequiel. Vejam, o interessante é que de todas essas palavras, sopro, espírito, que aparecem nesse texto, elas são todas a mesma no hebraico, ruá, o hálito de vida de Deus, o sopro que Deus deu ali no primeiro ser humano que Ele criou, aquilo que sustenta a nossa existência, tudo aquilo que parecia montadinho, vejam, pela palavra agora do profeta profetizando pela ação, agora precisava de um sopro de vida. E Deus sopra sobre aquele, sobre aquela, sobre aqueles que estão ali nesse vale, devolvendo esse hálito de vida, tirando o cenário da morte e trazendo um cenário de vida, o sopro do eterno, e dando um recado para esse povo, nessa profecia. A vida vai voltar ao normal. A vida vai voltar ao normal. Ele disse para eles, a vida vai voltar ao normal. Então, depois que você acreditar, depois que você profetizar, faz mais uma coisa. Quando você estiver fazendo, agindo, participando, reagindo, ora para Deus e fala, Deus, sopra o sopro de vida. Sopra esse sopro de vida em nome de Jesus. Esse sopro de ressurreição. Porque você pode me dizer assim, mas André, você não conhece a minha situação. Você não sabe o que eu estou passando. E me dê só um motivo para eu profetizar. Me dê só um motivo para eu acreditar. Só um motivo para eu acreditar. E eu te dou, é Deus. Esse sopro de vida, no momento certo, vai fazer a sua parte. Olha o que ele diz. Nos versos 12 e 14, eu abrirei as vossas sepulturas. Qual que é a sua sepultura, minha irmã, meu irmão? Eu vos farei sair das vossas sepulturas. Eu vos trarei a terra de Israel. E quando eu vos abrir as sepulturas e vos fizer sair, sabereis que eu sou o Senhor, povo meu. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, porque eu fiz. Eu fiz. E faz mesmo nessa história, porque quem conhece a história sabe que depois vem um imperador chamado Sírio, que destrói o Império Babilônico e que coloca no coração dele o desejo de assinar um decreto permitindo então que o povo de Judá volte para Jerusalém, que estava no cativeiro.
como vai ser contado lá no livro de Neemias e Esdras, porque a história continua, e como é salmodiado no Salmo 126, onde o salmista diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta, que era um sonho impossível, a Sião, ficamos como quem sonha. Ficamos como quem sonha. Sabe? Deus tem o poder de abrir sepulturas e dar nova vida àquilo que precisa ressuscitar. Ele é o único que tem o poder. O único que tem o poder de cumprir o que prometeu. Então, a quarta coisa é uma redundância de tudo que eu falei aqui. Só para a gente tentar registrar. Vejam que esse profeta, ele não é um profeta da constatação do óbvio. Porque quando esse profeta recebe essa visão, no meio da crise, do contexto em que eles estão passando, você se pergunta, mas olhar um vale de ossos secos é óbvio, né? Onde eles estão, no momento de amargura, no exílio, depois de tudo que aconteceu, isso é muito óbvio. Essa visão é óbvia. Um vale de ossos secos é um cenário devastador, igual o que eles estão vivendo. É a profecia de quem vê o óbvio. É como se eu dissesse aqui para vocês e falasse: olha, eu sei que vocês estão passando, que tem gente aqui passando por momentos difíceis, econômicos, momentos de dificuldade nas relações familiares, momentos de afetos emocionais, momentos de saúde difíceis, assim. Então, é esse o cenário. É o óbvio. Então, vou pedir para Deus abençoar vocês. Mas, vejam, num cenário de dificuldade, o profeta Ezequiel não é um profeta do óbvio. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não olhe para o caos, seja qual for a perspectiva que você tiver do caos, de saúde, emocional, qualquer uma. Não olhe para o caos a partir desse lugar comum de constatação do óbvio. O profeta não fica nessa autocomiseração de que tudo está me acontecendo, eu tenho que esperar Deus agir, Deus não age, não. Ele crê e ele profetiza. Porque se não profetizar, não vai mudar. Aqui, nesse primeiro milagre que precisa acontecer no peito, na mente. Entende? Porque Vale de Ossos Secos é isso aí. Todo mundo conhece, não conhece? O Vale de Ossos Secos. Todo mundo já passou por alguns na vida. Alguns estão passando. Né? Quem tem fé e quem não tem fé, passa pelo vale. Quem já andou mais no caminho, quem andou menos, passa pelo vale. É óbvio. É óbvio. Então, quando você olhar para o seu vale de ossos secos, não se esqueça, a vida não se interrompeu. A vida não se interrompeu. Essa mensagem para Ezequiel passar para o povo de Israel. Vale de ossos secos não é um sinal de que a vida acabou. Porque mesmo nos cenários mais difíceis que nós atravessamos, na nossa existência, e os quais eu respeito muito, existe uma verdade de fé que precisa acalentar o nosso coração, que é o que acalenta o coração do profeta. Sabe, o eterno continua vivo e continua sendo o Senhor da história, de forma que a qualquer momento as coisas podem se fazer nova pelo seu poder, pelo seu sopro. Então prepare aquilo que precisa ser preparado. Andar com fé, andar com a fé de um profeta, significa ser esse agente de transformação. Profetiza, meu irmão, minha irmã, na sua vida, às vezes na vida do outro, profetiza. Use essas palavras, a sua inteligência, use o seu saber, use o seu trabalho, use o seu esforço de algum tipo, chame à existência coisas novas. A partir do bom uso da sua palavra, do uso responsável da sua fé, vai plantando, viva de forma coerente com Deus e vai plantando. Vai fazendo, porque os profetas são profetas que plantam essa esperança para si, para o povo. Profetiza muito mais do que dizer palavras mágicas para mudar a história externa.
Como jogador do Corinthians, eu queria muito que desse certo. Mas muito mais do que isso, que a gente está desesperançado, né, os corintianos. Fecha aspas, assim. Quebrou o clima, né? Não. Muito mais do que ficar usando palavras mágicas, determinando para mudar uma situação externa. Use as palavras, as mãos que você tem, para ser agente de transformação na história. E ao profetizar, perceba que Deus vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer algo sim. Perceba que Deus vai devolver o sopro de vida em ambientes que só se via morte. Onde só se viam mortes. A visão do profeta é uma visão de esperança que nos faz lembrar justamente isso, que as ruínas podem ser reconstruídas em nome do Senhor, que das cinzas a vida pode brotar. Eu ouvi de alguém dizendo assim, mas até quando? Até quando isso vai ficar acontecendo? Eu queria convidar você a mudar a sua lamentação nessa noite, a sua queixa. Eu queria encorajar você a transformar a sua lamentação em um protesto, em uma profecia. Porque eu também ouvi uma pessoa, recentemente, uma pessoa que passou assim, por um longo período, por esse vale de ossos secos. E ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, dizia assim, eu estava morando num cemitério. Eu saía, fazia o que tinha que fazer, mas voltava para o cemitério, por conta da vivência de uma situação. Colocava todos os dias flores no túmulo, chorava, revivia o luto. Mas estou saindo. Começou a profetizar, e às vezes uma, duas vezes, como está no texto, não é na primeira vez, às vezes, vai profetizando. E ela disse, graças a Deus, eu sabia que muita coisa em minha vida já estava morta. Eu não tinha esperança, mas eu não me afastava do cemitério. Agora, me vejo construindo em cima de novidade. E essa pessoa começou a reconstruir na vida do outro, dos outros. E agora, nessa semana, ela testemunhou para mim que a ressurreição chegou para ela. Então eu quero te encorajar a mudar a sua queixa. Em vez de ficar perguntando, até quando? Até quando? Começa a perguntar, por onde, Senhor? Por onde eu posso começar? De onde eu devo partir para profetizar? Eu creio. Mas por onde? Por onde? Quando as montanhas caem, quando o medo chega e domina a gente, quando a doença bate na porta, quando a morte se aproxima, quando a gente vai criando uma ansiedade que a gente nem sabia que existia, e a gente vai sendo engolido por essa ansiedade. Eu acho que a gente precisa fazer essa oração desse profeta, pedir a fé desse profeta e dizer, eu creio que isso pode mudar. Eu creio que esse vale de morte pode se transformar em vale de vida. Eu quero ser agente, ao lado de irmãos e de irmãs, de transformação na vida, ou nesses vales de ossos secos que se apresentam na vida das pessoas. Eu quero ser agente de reconstrução dessa história. Sabe, eu quero ter os lábios e a vida que profetiza a inauguração de um novo tempo, de um novo momento, com toda a responsabilidade, com toda a consciência, com toda a maturidade que essa fé me demanda. Eu e você, nós precisamos ser, ou ver Deus fazer, sim, mas nós precisamos ser, antes disso, anunciadores e proclamadores dessa boa notícia, que as ruínas podem, de fato,
transmitir vida ou se refazerem em vida. Das cinzas podem nascer vida. Deus faz isso, mas Ele diz para a gente: você crê? Profetize. E para você que está passando assim por um momento difícil, porque a gente é esse profeta, assim, né? A gente tem essa fé também, chamada a viver essa fé do profeta, vocacional, de transformação da nossa realidade, profetizar para a gente e para os outros. E para você que está passando por um momento muito difícil, que também não consegue sair, comece acreditando. Comece acreditando. Fala para Deus: eu acredito. E por onde eu devo começar a profetizar? Porque Deus não há de desperdiçar a sua vida. Deus não desperdiça a vida de ninguém. Não vai ter nenhum mal em você acreditar, em você se levantar dessa situação para profetizar. Você vai ver que você vai estar preparando todo o contexto para que o sopro de vida possa soprar e ressuscitar todas as suas vocações de vida que estão num vale. Eu já disse isso aqui, mas quando as meninas eram pequenas, uma vez eu fui num parquinho com elas, lá do condomínio, e eu olhei uma mangueira cheia de mangas, assim, cheia de mangas. E eu falei: que desperdício, porque ninguém vai comer essas mangas. Elas caem, ninguém come. E de repente, no outro dia, eu vi um bando de maritacas, que lá tem um monte, no meio dessas árvores, comendo as mangas. Essas mangas caíram no chão em fiapos, e depois de um tempo, esses fiapos estavam sendo carregados pelas formigas. Deus não desperdiça um fiapo de manga. Você acha que Ele vai desperdiçar a sua vida? Acredita. Em nome de Jesus, acredita. O profeta é aquele que diz, como Jeremias, no meio do caos, Jeremias capítulo 1, Deus pergunta assim, no meio do caos de Jerusalém: o que você está vendo, Jeremias? Ruas de sangue? Jeremias responde para Deus: não, eu estou vendo uma folha de amendoeira. No meio do caos, das ruas de sangue, eu estou vendo a vida brotar. E eu acho que essa é a nossa vocação cristã, de comunidade. Ter os olhos de Deus. Porque Deus disse para o profeta: você viu bem, e eu vou fazer cumprir a minha palavra. Quer dizer, eu vou trazer vida de novo aí, fazer a vida brotar. Eu acho que mais do que ter os olhos de Deus, nós como igreja, cristãs, somos os olhos de Deus. Aqueles que veem vida no meio do caos e acreditam na vida. E se por acaso você não puder fazer nada, porque de fato você está numa cama de hospital, como está a Nina, ainda assim, creia e profetize com as palavras. A Nina me mandou um salmo hoje à tarde. Ela vai passar por um procedimento. Orem por ela na quarta-feira. Mas ela mandou um salmo para mim. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem eu temerei? A quem eu temerei? Eu acredito. E nada pode me fazer parar, porque eu acredito. E ela profetizou aqui pra gente. E eu queria que você abaixasse a sua cabeça e falasse com Deus, se você quiser, acreditando que você pode profetizar e que Deus, no momento certo, vai soprar vida.